roda viva, uma pessoa vai ficar no meio e os jovens ficam fazendo suas perguntas e tirando suas dúvidas, e o palestrante vai, diante daquilo que ele conhece na Bíblia Sagrada, respondendo-os. E depois vai ter um comes e bebe para eles, um almoço, né? Então vão ficar aqui, depois vai servir o almoço, e à noite será o grande culto de jovens. E também está avisando aqui que os jovens que estão fora de comunhão, mesmo que você é jovem, mas não está em comunhão, você pode vir participar da Roda Viva, até porque em algum momento você vai retornar para a comunhão, então já vai te ajudar no seu crescimento, né? Os jovens novos convertidos também podem participar, tá bom? Irmãos, eu acho que hoje eu não vou liberar o discipulado, não. Poucos irmãos, o ônibus quebrou, não conseguiu trazer todo mundo. Mas vamos, pode ir lá. O pessoal do discipulado vai estar liberado, os demais ficam conosco. Aqui nós vamos estudar a palavra de Deus nesta noite, e eu quero ministrar um assunto baseado aqui no livro do profeta Daniel, que é a capacidade de guardar a fé em tempos difíceis. A capacidade de guardar a fé em tempos trabalhosos. A capacidade de guardar a fé em tempos difíceis é o assunto que nós vamos estar ministrando nesta noite. Nós vamos nos mover dentro do livro do Daniel, de profeta Daniel, mas acredito que nós vamos ficar mais mesmo no capítulo de número 1, até porque o livro de Daniel é um livro extraordinário, profundo, e nós não temos como esgotar a grandeza dos ensinamentos que tem aqui no livro do profeta Daniel. Mas nós vamos extrair alguma coisa deste livro hoje, e o tema da nossa ministração é a capacidade de guardar a fé em tempos de crise, né? Na verdade, nós precisamos guardar a fé em qualquer tempo. Temos que fazer como Paulo, quando ele encerrou a sua carreira na terra, escrevendo a sua segunda carta a Timóteo, no capítulo de número 4, ele faz o encerramento da sua carreira ministerial e vida cristã, dizendo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Porém, todavia, Paulo também profetizou em 2 Timóteo capítulo de número 3, que os últimos dias da nossa vida na terra seriam dias trabalhosos, dias difíceis. Então, à proporção que for passando cada vez mais o tempo e for se aproximando o tempo da volta de Jesus, os dias para o verdadeiro cristão ficarão mais difíceis. Como proceder nestes tempos para não perder a fé, para guardar a fé? Então eu li um texto aqui no capítulo de número 1, juntamente com os irmãos, que vai falar sobre 4 servos de Deus que foram levados para a Babilônia lá por volta do ano 536 a.C., entre o ano 530 e 536, 536 a 530, porque naquele tempo, antes de Cristo, as datas são marcadas de forma decrescente. Então, o livro de Daniel foi escrito entre o ano 536 e o ano 530 antes de Cristo. E esses Daniel e seus 3 amigos, ou 4 servos de Deus, foram levados para a Babilônia neste período. Eles foram levados para a Babilônia durante a primeira leva de judeus que foram levados para o cativeiro babilônico. Quem conhece a Bíblia vai saber que os judeus foram levados para a Babilônia em 3 momentos, em 3 levas, em 3 tempos. Deus, ele na verdade não queria que o seu povo fosse para o cativeiro, e sempre permitindo o exército babilônico fazer algumas incursões ao território de Judá, estava também dando a eles uma oportunidade de se arrependerem
do modelo e estilo de vida que eles estavam vivendo. Então Deus vai permitir que eles sejam levados para o cativeiro não de uma vez, mas em 3 vezes. Então na primeira leva, na primeira vez em que Nabucodonosor cerca a cidade de Jerusalém, ele vai levar primeiro os mais capacitados do reino, os ourives, os homens mais capacitados. Dentre estes homens mais capacitados, eles levaram Daniel, levaram Ananias, Misael e Azarias. E por que eles levaram primeiro os mais capacitados? A Bíblia Sagrada vai dizer aqui no versículo de número 3 e 4, que Nabucodonosor disse ao chefe dos eunucos, o chefe da sua guarda real, que ele deveria trazer dentre os filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda a sabedoria, sábios em ciência, entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio real, a fim de que fossem ensinados nas letras e língua dos caldeus. Então qual era o propósito de Nabucodonosor em mandar que o seu eunuco principal, o chefe da sua guarda, levassem esses homens? Neste tempo, irmão, o império babilônico estava em crescimento. Fazia apenas 7 anos que o império babilônico tinha destruído o império assírio, que era o império que existia antes de Babilônia. E esse império, o império babilônico, estava crescendo muito rapidamente. E Nabucodonosor não tinha pessoas capacitadas para ajudá-lo a governar, a reger o seu extenso e grande império. Ele precisava de pessoas capacitadas para poder ajudá-lo a exercer o governo, ou tocar, como nós falamos hoje na linguagem contemporânea, a máquina governamental, porque ele não dispunha de mão de obra específica para ajudá-lo a governar um grande império, que era o Império Babilônico. Conforme nós já lemos aqui com os irmãos, eu quero que você fique com a sua Bíblia aberta em Daniel, porque nós vamos nos deter nesta passagem aí, e você acompanha. Já lemos, você viu que a propositura era que fossem pessoas que não tivessem defeitos, era o biotipo da pessoa, estava incluído ali, não podia ter defeito algum, tinha que ser formoso de aparência, tinha que já ter uma certa formação, se instruído, tinha que ter sabedoria, entendido nas ciências, para que tivesse a capacidade de, ao chegar em Babilônia, também ainda dentro daquilo que já adquiriu na sua cultura, no seu povo, pudesse ser treinado para, como disse aqui o texto, saber se mover, se comportar dentro do palácio real. Então, Daniel, Ananias, Azarias e Misael, dentre tantos outros, foram escolhidos dentre o povo de Judá para serem treinados ali. Tem um detalhe importante aqui, nós já podemos fazer uma aplicação, que nós podemos perceber que Daniel e seus amigos foram chamados por Deus para servir num lugar extremamente difícil de se servir, e de ser fiel a Deus, e de servir a Deus aonde eles foram chamados para servir, aonde era? No centro da autoridade do maior império pagão do mundo. Babilônia tinha se tornado a capital do mundo. Naquele tempo, não é como hoje, onde nós temos, democraticamente, pelo menos é o que se fala, reconhecido pela ONU, mais de 200 nações no mundo, reconhecidamente. Mas naquele tempo o mundo era governado por imperadores, por reis, que conquistavam
extensas partes de terras e dominava sobre os povos conquistados. E Daniel e seus 3 amigos foram levados para servirem no lugar extremamente difícil, que era no centro da autoridade do maior império pagão do mundo, no palácio de Babilônia. Não era só na cidade de Babilônia, mas era dentro do próprio palácio de Babilônia. E eles foram arrancados cruelmente de seus lares, ainda jovens, e entregues aos seus senhores estrangeiros. Mesmo que eles estivessem servindo no palácio, eles eram cativos, eles eram escravos, eles eram servos, estavam debaixo de um senhorio de reis e príncipes estrangeiros que eles não conheciam sua cultura. Era uma cultura que não servia a Deus e nem conhecia o Deus que eles serviam, e foram arrancados abruptamente do seio da sua família, tirados dos seus pais, da sua casa. Daniel e seus amigos eram de família nobre, a Bíblia vai dizer isso, mas não faz diferença para nós hoje, no contexto cristão, quem serve a Deus, se é nobre, se é doutor, se é leigo, porque Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, é que Deus coloca cada um no seu devido lugar para servir a Ele. Eu já falei isso aqui, que Daniel servia a Deus no palácio, enquanto Jeremias servia a Deus em Jerusalém, com o restante que ficou, e Ezequiel servia entre os cativos, na cidade de Babilônia, em vez de ser no palácio. Então Deus coloca cada um de nós aonde Ele quer colocar, para que ali nós possamos servir a Deus, e ali também nós expressarmos a nossa fé, aonde Deus nos colocar. Mas eles eram de família nobre, e então têm uma vida bem sucedida, mas foram arrancados do seu estilo de vida, cruelmente foram arrancados da sua família e entregues a senhores estrangeiros. Esses 4 jovens passaram por períodos de provação. Imagine você, que todo dia sai para o trabalho e tem condições de retornar para a sua casa à noite, ou durante o dia para fazer uma refeição, ou somente à noite para dormir, descansar, recobrar as forças, para que no outro dia você tenha condições de se levantar para trabalhar novamente. E de repente, nosso país, o Brasil, é invadido por um país estrangeiro. Os soldados entram na tua casa, te arranca do seio da tua família, te leva para um país que você não conhece, te leva como escravo, como estrangeiro, como cativo, para você viver entre um povo, entre uma cultura que você nunca viu, não conhece, viver num clima que você nunca viveu, e assim por diante. Vamos nos colocar no lugar deles. Como você se sentiria se alguém te arrancasse abruptamente da sua zona de conforto, da sua casa, e te levasse para uma terra estranha, que você não conhece, que você não sabe, e ali você tivesse que viver todos os dias da sua vida? Porque a grande maioria que foi levado para o cativeiro, da grande maioria, só voltaram 70 anos depois, 50 mil pessoas, que também voltaram em 3 levas. Então foram levados centenas, milhares de pessoas foram levadas, mas depois só retornaram 50 mil. O restante ficou lá e morreram lá, e foram enterrados lá na terra estranha, numa terra estrangeira. Como você se sentiria? Eu tenho certeza que nenhum de nós, mesmo pensando como nos sentiríamos, conseguiríamos nesta noite imaginar esta provação, esse tipo de provação que passou Daniel e que passou os seus amigos que foram levados. Mas veja bem, esses 4 jovens passaram por períodos de provação, e ambos mantiveram um caráter e uma conduta piedosa, e com isso deram testemunho de fé no lugar mais difícil daquele tempo, na corte de Babilônia. Não é porque eles foram arrancados
do seu país, da sua casa e da sua família, que eles agora iriam se entregar a uma vida frouxa, sem compromisso, sem fidelidade, sem obediência. Não, pelo contrário, mesmo acontecendo, passando por esse período de provação, eles mantiveram um caráter e uma conduta piedosa, e com isso deram testemunho de fé no lugar mais difícil daquele tempo para manifestar a fé, a corte babilônica. Vamos ver como funcionava uma corte naquele tempo, só para você ter uma noção. Daniel capítulo de número 5 e versículo de número 1 vai falar de uma festa que está se dando em Babilônia. Diz aí, 5:1: o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000, a quantos? A 1000 dos seus grandes, e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor seu pai tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebesse neles o rei, os seus grandes, suas mulheres e suas concubinas. Imagine naquele tempo que não existia um princípio moral. Princípio moral dentro de uma cultura pagã é aquilo que eles entendem como certo para eles. Está dando uma festa para 1000 dos seus grandes, ou seja, os primeiros ministros do reino de Babilônia, bebendo vinho com suas mulheres e concubinas. Imagina o que poderia acontecer numa festa dessa. Mas vamos ver uma outra passagem bíblica, depois a gente volta para Daniel, só para você ter uma noção de como era a vida na corte. Esté, capítulo de número 1. Esté, livro de Esté, capítulo de número 1, a seguir, diz assim, livro de Esté, procura aí, acha aí. E sucedeu nos dias de Assuero, este é, aquele Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Então era 127 nações. Olha só, hoje registrada na ONU, nós temos, se não me falha a memória, não sei se é 203, 205 nações. Naquele tempo, antes de Cristo, no ano 500 antes de Cristo, o império do rei Assuero dominava sobre 127 nações da terra. Era um dos maiores impérios em extensão territorial que já existiu. Agora veja bem, naqueles dias, assentando-se o rei Assuero sobre o trono do seu reino, que estava na fortaleza de Suzã. Agora a capital do império agora já não era mais Babilônia. Babilônia existia, mas agora o império era o império Medo-Persa. Então a capital agora era em Suzã. Em Suzã, no 3º ano do seu reinado, fez um convite a todos os seus príncipes e seus servos, o poder da Pérsia e Média, e os maiores senhores das províncias estavam perante ele, para mostrar as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza, por muitos dias, a saber, 180 dias. Quantos dias foram de festa, irmão? 180 dias de festas. Quanto é que dá 180 dias de festa? 180 dias de festa dá 6 meses de festa. Assuero deu uma festa no seu palácio durante 6 meses. Imagine 6 meses de festa, de música, de bebida. O que não acontece numa corte como essa? Onde não se teme a Deus e onde não se serve a Deus. Durante 6 meses, diz o texto, e acabados aqueles dias, ou seja, passados 6 meses, fez o rei um convite a todo o povo. Então durante 6 meses, ele deu uma festa só para os grandes. Depois que acabou os 6 meses, ele deu uma festa de 7 dias
para o povo da cidade. Diz o texto aí, ó. E acabado aqueles dias, fez o rei um convite a todo o povo que se achou na fortaleza de Suzã, desde o maior até o menor, por 7 dias, no pátio do jardim do Palácio Real. As tapeçarias eram de pano branco, verde e azul celeste, pendentes de cordões de linho fino e púrpura, e argolas de prata, colunas de mármore. Os leitos, quer dizer, as camas, era de ouro e de prata, sobre um pavimento de pórfiro e de mármore, de alabastro e de pedras preciosas. Versículo 7: e dava-se de beber em vasos de ouro, e os vasos eram diferentes uns dos outros, e havia muito vinho real, segundo o estado do rei. E o bebê, como era, quem podia beber e como era que podia? E o bebê era, por lei, feito sem que ninguém forçasse o outro, porque assim o tinha ordenado o rei expressamente a todos os grandes da sua casa, que fizesse conforme a vontade de cada um. Ou seja, cada um podia beber o tanto que quisesse, como quisesse, da maneira que quisesse. E assim eram as festas nos palácios reais daquele tempo. Bebida, orgia, tudo quanto é sorte de pecado e de imoralidade que você imaginar, luxúria, existia nas festividades praticadas nos palácios. Então era num ambiente assim que Daniel, Ananias, Misael e Azarias estava como crente. Eu faço uma pergunta para você agora mesmo. Você como crente, aguentaria isso? Ficaria firme? Daria realmente testemunho de crente, ou se deixaria envolver pelo ambiente, pelo lugar? E olha que você vai ver que isso aqui não era só um momento na vida de Daniel, não. Mas veja bem, vamos lá, vamos continuar. O que aconteceu com eles? Para eles serem aceitos na corte de Babilônia, algumas mudanças deveriam ser feitas na vida deles. E dentre as mudanças, uma delas que foi feita foi a mudança dos seus nomes. O nome, irmão, na cultura oriental, ele tem a ver com a personalidade da pessoa e o seu caráter e o seu destino. Então, quando eles chegaram no palácio, que foram entregues ao eunuco de Nabucodonosor, a primeira coisa que o eunuco fez foi mudar o nome dos servos de Deus. Muita coisa precisava ser, eles tinham que passar por várias mudanças, dentre elas os seus nomes. Eles deveriam receber nomes que representassem os deuses babilônicos, os deuses pagãos da Babilônia, porque eles não poderiam servir no palácio tendo o nome que significava o nome de um único Deus que fez os céus e a terra, que é o Senhor nosso Deus Jeová. Então o texto vai dizer aqui no versículo de número 10, que o mordomo trocou o nome deles, versículo 10, 7, né? Eu estou lendo em Esté, por isso que eu não vou achar. Eu não voltei lá para Daniel. No versículo de número 7, o texto vai dizer que Daniel, qual o significado do nome Daniel? Deus é meu juiz. Deus é meu juiz. Eles colocaram o nome de Beltesazar. O nome Beltesazar significa Bel era o principal deus babilônico. Eles adoravam vários deuses, mas Bel era o principal. Então eles deram para Daniel, como Daniel se destacou dentre os outros 3 como mais sábio em sabedoria, em visões e sonhos, deram para Daniel o nome do seu principal deus, Beltesazar, que significa Bel proteja a sua vida. Ou seja, o principal deus de Babilônia proteja a sua vida. Ananias, o nome Ananias significa o Senhor é gracioso. Eles trocaram o nome de Ananias e colocaram o nome de Sadraque. Sadraque significa servo de Acu, que era o deus Lua, que era adorado
em Babilônia. O nome de Misael significa quem é igual a Deus. Quem é igual a Deus? Eles colocaram o nome de Mesaque. Mesaque significa a sombra do príncipe. E Azarias, o nome Azarias significa o Senhor ajuda. Então olha que significados extraordinários. Daniel, Deus é meu juiz. Ananias, o Senhor é gracioso. Misael, quem é igual a Deus? Azarias, o Senhor ajuda. Mas eles trocaram os nomes dos servos de Deus e colocaram o nome de deuses pagãos. E o nome Azarias, que significa o Senhor ajuda, eles colocaram o nome de Abednego. Abednego, Deus da sabedoria ou da inteligência. Então, a primeira coisa que eles fizeram foi trocar o nome dos servos de Deus. Eu vou te explicar por quê. Todos os nomes dos servos de Deus eram nomes que exaltavam ao único Deus criador do céu e da terra. Eu já disse isso aqui. Porque Deus, o nosso Deus, irmão, Ele não é um Deus limitado. Deus, o principal nome de Deus é Jeová, ou Yahvé, ou Javé, que significa eu sou o que sou, ou eu sou aquilo que eu quiser ser. Aleluia. Porque Deus é o único que é aquilo que Ele quiser ser. Oh, glória a Jesus. Se você está com fome, eu sou o pão. Se você está com sede, eu sou a água. Se você está doente, eu sou a cura. Se você está com medo, eu sou aquele que te dá coragem. Se você está fraco, eu sou a força. Eu sou aquilo que eu quiser ser. Mas Ele tem vários outros nomes. Jeová Jireh, que significa o Senhor é a minha bandeira. Jeová Jireh, o Senhor proverá. Significa Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Jeová Tiksabaote, Senhor dos exércitos. Jeová Nissi, Jeová Raá, Jeová Rafá, El Elion, El Shaddai. Deus tem vários nomes para representar a sua personalidade, porque Deus, Ele é infinito. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Então, dependendo da necessidade da vida do servo de Deus, ele vai se manifestar na vida do servo de acordo com aquela característica que vai resolver o problema daquele servo que acreditou nele e que confiou nele. Mas eles nunca iriam aceitar um ministro, um servo dentro do palácio, tendo o nome de um Deus que eles não adoravam, eles não conheciam e nem serviam a Deus, nem serviam. Então qual era a propositura? O propósito de mudar os nomes era fazer com que estes jovens fossem absorvidos pela cultura babilônica. E ao serem absorvidos pela cultura babilônica, perdessem completamente a sua identidade. Quando eles mudaram o nome deles, o propósito era, com o tempo, Sadraque, Mesaque e Abednego, ou seja, Daniel, Ananias, Azarias, Misael, eles serem absorvidos pela cultura babilônica, passarem a praticar as mesmas coisas que eles praticaram, e com o passar do tempo, se esquecessem quem eles eram. Isto aqui é muito sério e muito importante, porque se isso viesse a acontecer, o que aconteceria? Eles perderiam a sua identidade. E tem uma coisa que o crente não pode perder: a sua identidade, irmão. Fala aí para o irmão que está do seu lado, diga assim para ele: nunca perca a sua identidade cristã. Hoje nós estamos vivendo num tempo em que os cristãos do nosso tempo, quando eu estou falando cristão, eu falo de forma geral. Cada um pode fazer a sua própria análise de vida cristã. Mas hoje nós estamos vivendo um tempo em que muitos cristãos estão sendo absorvidos pela cultura do mundo. Ele é crente na igreja, ele dá glória a Deus na igreja, ele diz aleluia na igreja, mas lá fora a vida dele não condiz com aquilo que ele vive aqui dentro. Por quê? Porque ele está sendo absorvido pela cultura deste mundo. E eu estou ministrando sobre o tema de que
nós podemos ser capazes de guardar a fé em tempos difíceis, em qualquer situação que nós podemos ser confrontados com ela. Será que se fosse algum de nós esta noite, que tivéssemos sido colocados lá dentro do palácio, nós guardaríamos a fé como Daniel guardou? Será? Eu acredito que sim. Por quê? Porque Deus não levaria para representá-lo se não tivesse, aquela pessoa não tivesse coragem de ser fiel a Deus lá dentro. Oh, bendito seja o nome de Jesus. É por isso, né? É por isso que eu tenho uma frase que diz que é por isso que às vezes Deus não dá asas a determinadas pessoas. Tem pessoas que Deus não leva para determinados lugares, e nem põe em determinados lugares, e nem põe em determinadas posições. Por quê? Porque ela não consegue ficar onde Deus vai colocar, porque se Deus colocar, ela vai negar o Senhor, ela vai ser envolvida por aquela cultura. Aí Deus, para não te perder e nem me perder, Ele só deixa nós chegarmos até onde nós vamos ter condições de ser fiel a Ele. Aleluia, bendito seja o nome soberano do Senhor. Então veja que ao mudar os seus nomes, repito, eles tinham como propósito fazer com que esse jovem fosse absorvido pela cultura babilônica e perdesse a sua identidade. Irmão, crente tem que ter identidade. Crente, vou repetir, crente tem que ter identidade. Crente tem que ser aquele tipo de crente que quando alguém lá fora olha para você e vê a sua fé, diz assim: se um dia eu for crente, eu quero ser crente igual esse crente aí. Agora, aquele tipo de crente que lá fora ele não tem identidade, quando o descrente olha para ele e diz: Deus me livre de ser crente. Se for para eu ser crente igual esse crente, eu nunca quero ser crente na minha vida. Por que o descrente diz isso? Porque esse tipo de crente perdeu o quê? A sua identidade cristã. E é isso que o crente, ele não pode perder. Pode acontecer o que acontecer, pode o mundo virar perna cabeça, o crente não pode perder sua identidade. É na escola, é na faculdade. Tem crente, irmão, que não pode ir para a faculdade, infelizmente. Deixa eu dizer uma coisa para você que está criando seus filhos na igreja: prepare seus filhos agora, para que quando eles forem precisos ir para a faculdade, ao chegar lá, não se desvie. Ao chegar lá, não seja absorvido por esta cultura marxista, comunista, do politicamente correto, e de repente, do nada, jogar sua fé fora. Infelizmente, tem muitos pais que acham que só ao trazer os seus filhos para a igreja estão formando eles cristão. Não está não, meu irmão. Você tem que dar exemplo na sua casa, e você tem que ensinar teu filho e impetrar a fé de tal forma que o teu filho tenha um encontro com Deus, e quando ele tiver um encontro com Deus, e onde Deus colocar ele, em qualquer lugar, ele lá onde estiver vai manifestar a fé no Deus Todo-Poderoso e não vai negar o nome de Jesus. Porque que adianta eu ser crente aqui e perder minha identidade lá fora, absorvido pela cultura do mundo? Então, essa cultura babilônica queria roubar aquilo, quem eles eram, de onde eles vieram e a quem eles serviam. Você sabia que todo mundo tem que saber quem é, de onde veio, a quem serve e para onde está indo? Sabia ou não? Sabia ou não? Está na Bíblia isso. Todo crente precisa saber de onde veio, quem é, a quem serve e para onde está indo. Vou provar para você. Abra aí o livro de Jonas. Abra aí, livro de Jonas. Livro de Jonas. Capítulo de número 1 e versículo de número 8. Quando Jonas estava escondido
no porão do navio, porque Deus mandou ele pregar em Nínive, e ele comprou uma passagem para outra região, para o lugar oposto, e ele desceu para o porão e foi dormir lá, e lá em cima estava tendo uma tempestade, a ponto de afundar o navio, mas Jonas não estava nem aí. E os marinheiros desceram no porão e encontraram Jonas dormindo. Quando eles encontraram Jonas dormindo, olha o que eles disseram aqui no versículo 6. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens, dormente? Levanta-te e faça o quê? Invoca o teu Deus. Então tem que saber a quem serve, né? Invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes. Então juntou todo mundo que estava no navio, e eles perguntaram, porque naquele tempo, mesmo que esses marinheiros não servissem a Deus, eles sabiam que os deuses era quem governava o mundo dos homens. Então eles pensaram assim: se está tendo uma tempestade, é porque os deuses estão mandando uma tempestade. Agora, se os deuses estão mandando uma tempestade, é por culpa de quem? Vamos lançar sorte. Aí lançaram a sorte caiu sobre quem? Sobre Jonas. Então lhes disseram: declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Primeira pergunta, qual é que tem aí? Qual é a tua ocupação? Segunda pergunta: de onde você vem? Terceira pergunta: qual é a tua terra? E quarta pergunta: de que povo és tu? Está vendo? Que você tem que ter identidade. Os homens estão perguntando para Jonas quem é ele, o que ele faz, de onde ele está vindo, para onde ele está indo. Quando Jonas, eu não vou continuar aqui, mas quando Jonas diz no versículo seguinte que ele é hebreu, que serve ao Deus do céu, do mar e da terra, os homens ficam apavorados, porque eles não servem a Deus, mas sabem quem ele é. Então, crente, irmão, o que Babilônia quis fazer quando trocou os nomes de Daniel, Ananias, Misael e Azarias? Queria roubar a identidade, porque roubando a identidade, eles se esqueceriam quem eles eram, de onde eles vieram e quem eles serviam. E crente, irmão, não pode se esquecer de onde Deus te tirou. De onde foi que você veio? Tem crente aqui que veio da boca de fumo. Tem crente aqui que veio da prostituição, tem outro que veio das drogas, tem outro que veio da bebida, tem outro que veio do pecado, do mal. Você veio de lá. E tem gente que está na igreja e esqueceu de onde Deus tirou ele. Esqueceu. Está servindo a Deus de qualquer maneira. Esqueceu de onde Deus tirou. Não sabe a quem serve. Está igual o povo do tempo de Elias. Quando Elias disse: vocês decidam logo quem vocês vão servir. Se Baal é Deus, serve a Baal. Se Deus é Deus, então serve a Deus. Mas até quando vocês vão ficar com o coração dividido? Então nós temos que saber a quem nós servimos, de onde nós viemos, quem nós somos. Ou não, porque olha, o primeiro sinal de uma pessoa ter uma vida totalmente derrotada, ela não saber quem ela é. Se você não sabe quem você é, você sempre será um derrotado. Se você não sabe quem você é, você sempre será um fracassado na sua vida. Sempre. Se você, isso independente, nós cristãos sabemos muito mais disso, mas independente de ser cristão ou não, se você não sabe quem você é, você sempre será um derrotado e sempre será um fracassado na sua vida. O Leandro Carnal, ele fala que a pessoa que sabe quem ela é, a pessoa que se conhece a si mesma, que sabe quem ela é, ela não se preocupa com o que os outros dizem dela. E eu concordo com ele. Aí ele conta um exemplo, que um dia estava saindo da sala de aula, o Carnal é assim careca igual eu, o Sérgio, né? Aí o aluno disse assim: vai embora, seu careca. Aí ele falou assim: ele está falando a verdade, eu sou careca mesmo, então por que eu vou ficar irritado com isso? E se eu não fosse careca, eu também não ia ficar irritado, porque ele estaria mentindo,
Então quem sabe quem é, não se preocupa com o que os outros dizem dele. Se é verdade, você não tem por que ficar com raiva. E se não é verdade, não é o que você é, você sabe quem você é, então segue o jogo. O grande problema da nossa geração de crente na igreja é que eles dizem que é crente, mas não sabem quem eles são em Cristo. Todo crente tem que saber quem ele é em Cristo Jesus. Você não pode ser só mais um frequentador de culto, porque quem sabe quem é Jesus para você e quem sabe quem é em Cristo, serve a Deus independente do que acontecer na face da terra, ele vai servir ao Senhor. Mas se a cultura do mundo roubar isso de você, então você certamente sempre vai ter uma vida fracassada, porque o que importa, irmão, não é o que as pessoas dizem de você, o que importa é quem você sabe que você é em Cristo Jesus. Os babilônios mudaram, preste atenção nisso aqui. Os babilônios mudaram o endereço desses crentes, mudaram seus nomes, bem como sua educação, porque eles já eram sábios. Mas o texto vai dizer aqui no versículo de número 4, na parte B, que eles foram levados a fim de que fossem ensinados nas letras, ou seja, na ciência e na língua dos caldeus. Então eles mudaram o seu domicílio, mudaram os seus nomes, mudaram sua educação, mas não puderam mudar a sua teologia e não puderam mudar a sua identidade. Pode mudar o meu nome, mas não muda quem eu sou. Pode mudar o meu nome, mas o que eu conheço do meu Deus, pode acontecer o que acontecer, mas nada arranca a minha fé, a minha fidelidade, a minha obediência. Pode te arrancar da tua zona de conforto, te levar para outra terra, mas você pode ser fiel a Deus, porque podem tirar o que está ao redor, mas não pode tirar o que está dentro de nós. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Tiraram da sua casa, da sua pátria, seu endereço, deram outra educação, mas não puderam tirar sua fé, sua teologia e nem sua identidade. Eu coloquei aqui, os muçulmanos não mudam sua identidade. É interessante isso, né? O muçulmano, principalmente o xiita, que é aquele mais radical. Vocês vão ver aí quem lá no Oriente agora vai estar em destaque por causa da Copa do Mundo, no Catar, na Arábia Saudita. Estão lá vestidos com aqueles roupão, com aquele turbante na cabeça, faça sol, faça frio, faça calor no deserto. O muçulmano não muda a sua identidade. Você está no aeroporto assim, irmão? Você está no aeroporto, se tiver um grupo de muçulmanos para viajar, para pegar outra linha, deu a hora deles orar, eles pegam o tapetinho dele, que está enroladinho, desdobra, coloca no chão e ora. Do mesmo jeito é o judeu. Há milênios não muda a sua identidade. A freira e o padre, duvido você ver uma freira, desde quando se criou essa questão do ascetismo, que é viver isolado nos mosteiros, até hoje elas se vestem de acordo com sua identidade. Da mesma forma, os hinduístas, o hinduísmo, os hindus, eles também não mudam sua identidade, até hoje estão lá, se comportam da mesma forma. Aí eu faço uma pergunta: se o muçulmano não muda a sua identidade, se a freira, o padre não muda a sua identidade, mesmo que seja algo exterior, né? O hindu não muda, por quê, irmão? Porque nós, cristãos, temos que mudar nossa identidade para agradar o mundo, ou para nos moldar ao mundo, ou para sermos aceitos pelo mundo? Por quê? Me responda esta pergunta. Se eles estão praticando uma religião que fala de Deus, mas nem a Deus serve de verdade, e nós conhecemos a verdade, eles não mudam por aquilo que eles acreditam, por que nós vamos mudar a nossa identidade? Por quê? Para agradar o mundo, para agradar os colegas, os amigos, para não ser receber chacota dos amigos. Irmão, eu já disse isso aqui, você pode estar na faculdade, vestida como serva de Deus, e o mundo pode zombar de você, não importa, você sabe quem você é em Cristo Jesus. Foi professor 7 anos, irmão, num colégio secular.
Eu ensinava mais de 350 alunos de 5ª a 8ª série. Tinha uma gama de colegas professores de várias matérias. Mas eu nunca deixei que a minha fé fosse influenciada pelo comportamento do mundo. Nunca. Eu fui para ali, e durante os 7 anos que eu estive naquele colégio, eu dei testemunho de fé como cristão. Muitos dos meus alunos hoje são pastores, esposas de pastores, presbíteros, missionários. Poderia ter me deixado envolver pelo coleguismo, pelas festinhas de fim de ano ou de aniversário, e lá ninguém está vendo, e bebendo umas e fazendo outras coisas mais e assim por diante. Mas quem tem identidade, pode ser no meio do povo, pode ser no palácio, ele não nega o seu Senhor, porque ele sabe quem ele é em Cristo Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Porque se eles não mudam, chega no muçulmano lá, irmão, agora, eu não sei se vocês viram no jornal, uma jornalista na Arábia Saudita foi presa e condenada a 35 anos de cadeia, só porque tinha uma rede social que falava sobre liberdade na Arábia Saudita. E nós, às vezes muitos cristãos, por qualquer motivo, perde sua identidade. Mas eu digo uma coisa, eu estou pregando Bíblia aqui, vocês sabem disso. Pode gostar quem gostar, não gostar quem não gostar. Mas eu digo uma coisa, Deus tem compromisso com quem tem identidade, com Ele. Irmão, representar a Deus aqui dentro é a coisa mais fácil do mundo. Deus quer que nós representamos Ele lá onde Ele nos colocou. É lá onde Deus te colocou que você tem que ser um representante de Deus, uma representante de Deus. É lá que você tem que ser luz. Aqui todo mundo pode ser luz, irmão. É lá nas trevas que nós temos que ser luz do mundo e sal da terra. Olha o que diz Romanos 12 e 2. Romanos 12 e 2. Esta mensagem eu escrevi hoje à tarde, irmão. É fácil escrever uma mensagem? Não é não. Eu sentei às 2 horas da tarde, terminei 5:30 da tarde de preparar. Deus me trazendo esta revelação desta mensagem. Fui para casa, só deu tempo de tomar um banho, me preparar para voltar, para trazer um pão do céu, palavra de Deus. Então veja bem, olha o que Romanos 12, 2 diz. E não vos, na tradução mais antiga dos irmãos, diz: não vos conformeis. Mas na tradução King James diz assim, ó: e não vos amoldeis ao sistema deste mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Conformar é tomar a forma de. Então Paulo está dizendo: meus irmãos, vocês não podem tomar a forma do mundo. Não vos amoldeis à forma do mundo, não vos conformeis, não tomem a forma do mundo, mas faça o que? Transformai-vos. Oh glória! Tenha sempre uma mente renovada, transformada pelo Espírito, porque só assim você vai ter sabor de Deus, você vai experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Isso é Bíblia, irmão. Olha, Daniel foi levado para a Babilônia aos 18 anos de idade. Quantos anos? 18 anos. Quem é que está aqui que tem 18 anos de idade? Para baixo. 18 para baixo. O Herbert, né? Quem mais? 1, 2, 3, 4. Achei que o Evaldo estava levantando a mão também, Evaldo. É porque tem uma mão perto de você ali, né? Você não tem, já tem uns 40, mas não tem nada a ver com isso, né? Tem não, estou brincando. Só para quebrar o gelo. Então, o que acontece? Muito pouco aqui, 5 pessoas, 18 anos. A grande maioria de nós tem mais de 18 anos.
Daniel foi levado na idade desses meninos aí para baixo, para a Babilônia. Era ainda um jovem. Você sabia? Hoje não, hoje a gente coloca a pessoa com 14 anos na mocidade. Mas na psicologia, a idade de jovem só é dos 18, a partir dos 18 anos, dos 18 aos 20 e pouco, 24, 25, 27 anos. Lá em Pernambuco, na Assembleia de Deus de Pernambuco, o adolescente só senta na mocidade quando completa 18 anos de idade. E não pode namorar. No estatuto da igreja de Recife, em Pernambuco, o adolescente que tiver até 18 anos não namora, só pode namorar depois dos 18, está no estatuto da igreja. Aqui não, aqui o menino está começando a nascer o cabelo no nariz, já quer namorar. Começa a aparecer as primeiras penugens aqui, acaba já quer. A puberdade está mais acelerada nos dias que nós estamos vivendo. Mas ele foi levado aos 18 anos de idade. Durante 3 anos, eles foram treinados na ciência e línguas. Presta atenção. Ele foi levado com 18 anos. 3 anos ele foi treinado na ciência dos caldeus. E morreu com quantos anos? Daniel morreu com 85 anos. Então isso significa que Daniel foi fiel a Deus em Babilônia quantos anos? 67 anos, vivendo no palácio, naquele estilo de vida palaciano. Daniel, durante 67 anos, quanto mais crente, mais crente. Quanto mais crente, mais crente. Quanto mais crente, mais crente. Tem pessoas que na sua vida de fé, em vez de crescer como crente, ele só regride. Daniel não. Daniel, quanto mais passava os anos de crente, mais crente ele era. Mais crente ele era. Ele morreu, segundo entende-se, com 85 anos de idade na cidade de Suzã. Porque ele começou no reinado de Nabucodonosor, mas depois veio Ciro, até chegar a Assuero. Então veja bem, eu coloquei aqui como Daniel, uma pergunta, como Daniel conseguiu ser fiel a Deus durante 67 anos, numa corte pagã, mundana, altamente nociva à sua fé, e mesmo assim permaneceu fiel a Deus até o fim. Como? Irmão, ele foi levado com 18 anos, morreu com 85, então 67 anos ele serviu na corte palaciana, num ambiente totalmente nocivo, mundano, pagão, e mesmo assim Daniel conseguiu ser fiel até o fim. Pastor, e como é que o senhor sabe que Daniel foi fiel até o fim? Porque está no livro dele, abra aí, Daniel 12 e 13. Daniel capítulo 12, versículo 13. Porque o livro de Daniel é dividido em 2 partes. Do capítulo 1 ao capítulo 6 é a ida dele para a Babilônia, os sonhos e visões que ele interpreta. O capítulo 7 ao 12 são as revelações do fim do mundo, dos tempos que Deus dá para ele. Então, quando vai encerrar o seu livro, no capítulo 12, olha o que Deus diz para ele. Quando ele recebe todas as revelações do fim do mundo, ele não entende, porque ainda não é o tempo do fim. Então Deus manda selar o livro. É diferente do livro do Apocalipse, que quando João recebe a revelação, Deus diz: não seles o livro, porque o tempo do fim está perto. Mas a Daniel, Deus disse: Daniel, ainda não é o fim, então seles o livro. Seles o livro, diz aí, ó. Vamos ler a partir do versículo 8 para você entender. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? E ele disse: vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o fim. Então Deus deu a revelação do Apocalipse
Deus deu a Daniel o que ia acontecer até o fim do mundo, mas não revelou como. Ele vai revelar só a João. Então ele sela o livro, porque as palavras estão fechadas e seladas. Aí o anjo diz o que é que vai acontecer até o fim: muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente. Nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. E desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posto a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurado que espera e chega até 1335 dias. Mas olha o que o anjo diz para ele: tu, porém, Daniel, vai até o fim. Aqui não é o fim do mundo, é o fim da vida dele. Tu, porém, vai até o fim, porque repousarás, estarás na sua sorte no fim dos dias. Na tradução King James diz assim, tu, porém, vai em paz e segui o teu caminho até o fim. Eis que descansarás, e então, no final dos tempos, te levantarás para receber a tua herança perpétua. Então ele foi fiel ou não até o fim? Ele foi fiel até o fim, porque o Senhor disse: Daniel, vá, a revelação não é para agora, vá até o fim da tua vida, porque tu vai repousar, mas no fim dos tempos tu te levantarás para receber a tua herança. Então Daniel foi fiel 67 anos, e o próprio Deus disse que ele foi fiel e que ele se levantará um dia para receber o resultado das suas obras. Então, repito a pergunta agora: como foi Daniel teve a condição de ser fiel vivendo desse jeito? Tem crente que diz no dia de hoje: não dá para ser crente não, está difícil ser crente. Irmão, tenho certeza que não é mais difícil de ser crente hoje do que naquele tempo na corte babilônica. Dentro daquilo que eu já mostrei para vocês aqui, é possível ser fiel a Deus em qualquer tempo e em qualquer época. Em qualquer tempo e em qualquer época. Eu aprendi que é possível servir a Deus em qualquer tempo, em qualquer época, em qualquer lugar, em qualquer instância, qualquer posição social que Deus colocar um crente fiel, é possível ser fiel a Deus em qualquer lugar. Daniel e José, Ananias, Misael e Azarias são o exemplo vivo que é possível ser um crente fiel em qualquer lugar que Deus colocar. Qualquer lugar que Deus colocar. Então veja só, por que, pastor, ele conseguiu? Daniel 1:8 responde. Daniel 1:8 responde a pergunta que fazemos: como ele conseguiu ser fiel? Como? Vivendo num lugar como esse, numa situação como essa. Daniel 1:8 diz: e Daniel assentou no seu coração não se contaminar. Em outra tradução diz: e Daniel decidiu decidiu em seu coração não se tornar impuro. Quem tem uma tradução que diz isso aí? Então veja, Daniel assentou no coração. Na King James diz: Daniel decidiu. Na tradução da irmã diz: Daniel fez o quê? Escolheu. É isso? Escolheu, resolveu, tomou o que? Uma decisão. Aqui está a questão da coisa. Daniel fez uma escolha e perseverou nela. Ele tomou uma decisão e perseverou nesta decisão. Ele decidiu no seu coração: aconteça o que acontecer, não me contaminarei. Aconteça o que acontecer, ficarei fiel. Aconteça o que acontecer,
serei fiel. Aconteça o que acontecer, serei obediente. Em outras palavras, Daniel está dizendo: nada e nem ninguém me tirará do propósito de ser fiel a Deus em Babilônia. Oh, glória a Jesus. Difícil dar glória a Deus, né? Daniel fez uma escolha, decisão. Olha aqui, ser fiel, diga comigo, ser fiel a Deus é uma escolha. É uma escolha, irmão. É uma escolha, é uma decisão. A carne é fraca para todo mundo. Mas ser fiel a Deus é uma decisão. Você pode dizer: aconteça o que acontecer, pode vir a tentação que for, pode vir um assédio que for, eu decido que vou ser fiel. Ser fiel a Deus, diga comigo, ser fiel a Deus é uma escolha. Diga comigo, ser fiel à sua esposa e ao seu esposo é uma decisão, uma escolha. Diga comigo, ser honesto é uma escolha. Diga comigo, dar bom testemunho é uma escolha. É uma escolha, você decide. Eu decido ser crente, eu decido ser fiel, eu decido ser fiel ao meu esposo, eu decido ser fiel à minha esposa. Eu escolho isso para o bem do meu casamento, para o bem da minha família. Eu decido. Pode vir a tentação que for, mas eu decido ser fiel. Entendeu, irmão? Pode vir a proposta que for. Imagina, irmão, a multidão que foi levada para o palácio quando o rei chegou. Todo mundo aí que veio é só de classe nobre. E eu quero que vocês dê para eles a melhor comida do palácio. A comida que eu como, está aqui no texto. A comida que eu como é para dar para eles. O vinho que eu beber é para dar para eles também. E você rejeitar? Essa é uma proposta tentadora. Mas Daniel decidiu no coração. Pode ser o banquete que for. Irmão, olha aqui para mim. O diabo dá com a mão e tira com a pá mecânica. Fala aí para o irmão que está do seu lado. Diga assim, não, isso é sério. Diga para ele, meu irmão, nunca troque o propósito pela proposta. Nunca troque. Guarde isso no seu coração se você é um crente temente a Deus e quer aprender. Nunca troque o propósito pela proposta. O propósito é sempre maior do que a proposta. Todos nós, Deus tem um propósito para a nossa vida, e o diabo está fazendo muita proposta, e tem muita gente trocando o propósito pela proposta. Não faça isso. Você vai se arrepender lá na frente. Você vai ver que a proposta vai te dar um pouco de prazer, mas depois vai tirar sua paz, vai tirar sua alegria, vai tirar sua felicidade, vai roubar seu chamado, vai tirar a comunhão de Deus. O Espírito de Deus vai entristecer, e você vai perder o que Deus tem de mais importante para a sua vida. Nunca troque, repito, nunca troque a proposta, o propósito pela proposta. Não faça isso. Decida, toma uma decisão. Eu decido a partir de hoje ser crente. Pode acontecer o que acontecer, pode vir a proposta que for, pode ser de aumento de salário, pode ser de mulher, pode ser de dinheiro, pode ser de acesso, pode ser o que for, para eu ter sucesso e fama. Se oferecer, diga: o sangue de Jesus tem poder na minha vida. Eu já contei aqui o testemunho do pastor David Yang Shu. Ele conta no seu livro, estava construindo um grande templo. O templo de Seul que ele construiu é enorme. É 10.000 diáconos para servir a Santa Ceia. É 5 cultos no domingo com milhares de pessoas. E ele conta, construindo aquele grande templo, estava para vencer as precatórias, as promissórias. Ele não tinha o dinheiro, não tinha entrado o dinheiro no caixa. Ele
ele aluga um hotel fazenda e faz um propósito de oração com Deus. Fica 3 dias em jejum e oração para Deus abrir uma porta e enviar o recurso para ele conseguir pagar as promissórias. Ele conta que no 3º dia de oração e jejum aparece para ele, numa visão, assim como você está me vendo aqui, uma mulher muito bonita, bela, extraordinariamente, muito bem conceituada fisicamente, mas da cintura para baixo era uma cauda de dragão. Era o próprio Satanás, apareceu para ele. E ele disse, e conta no seu livro, que quando ele teve aquela visão, ele perdeu as forças, porque aonde o mal aparece, quem já teve essa experiência vai saber o que eu estou falando. Onde o mal aparece com força total, tira a voz e tira a força. Eu lembro quando eu morava em Fortaleza, antes de me converter, poucos dias antes de me converter, poucos meses, eu deitei para dormir numa rede. Eu morava numa obra, cuidava da obra, eu deitei para dormir, e à noite eu vi numa visão uma mão muito grande, que veio, uma mão grande, muito grande, e fechava o punho da minha rede. Quando aquela mão fechava, eu queria falar, mas a voz não saía. Eu queria gritar, mas o grito não saía. Eu queria clamar, mas não conseguia clamar. Na outra noite aconteceu a mesma coisa. Uma mão grandiosa fechava o punho da minha rede. Eu queria falar, mas não conseguia. Quem já viveu experiências com o mundo espiritual sabe o que eu estou falando. No outro dia eu não era crente, mas eu orei a Deus, falei com Deus: Deus, não deixe mais isso acontecer não, porque se o Senhor abençoar, todo dia eu vou orar um Pai Nosso. Foi o que eu fiz para poder ficar livre daquilo. Então ele disse que perdeu as forças, a voz não saía, e o diabo falou para ele: David, eu posso te dar o que você está pedindo. Eu posso te dar o que você está pedindo. E aí ele disse: você não quer? Você não aceita? Muitos pastores, ele conta que o diabo falou: muitos pastores, David, já aceitaram minhas ofertas. Há muitos pastores que já aceitaram minhas propostas e minhas ofertas. Você não quer? Eu posso te dar o dinheiro que você quiser. E aí David Shum disse que a voz dele saiu. Então ele pergunta para Satanás: e o que você quer em troca? E aí aquela demônia que Satanás falou para ele: David, depois lê o livro dele, irmão, para você conhecer o testemunho dele, como nasceu a igreja na Inglaterra. A Quarta Dimensão é o nome do livro. Leia para você ver, é tremendo. Tremendo esse livro. E o diabo, ele pergunta: o que você quer de volta para me dar isso? Porque o diabo não dá nada de graça, irmão. O diabo não dá nada de graça, aprenda isto. O que você quer de volta? Aí o diabo falou assim: eu só quero que você me chame de Senhor. Só uma vez me chame de Senhor. O mundo espiritual sabe, se ele fizesse isso, negava Jesus. Aí David falou assim: Satanás, eu só conheço um Senhor, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Eu vou deixar você adorar Jesus. Eu vou esperar você adorar Jesus. Oh, glória ao nome de Jesus. Eu vou deixar você adorar Jesus. Oh, glória ao nome de Jesus. Charamanda que sinimiki andarabacassuria. O crente só tem um Senhor, e é Jesus Cristo de Nazaré. Oh, glória ao nome de Jesus. Ele já tem um propósito para você. Não aceite as propostas do inferno, porque Deus já tem um propósito para a tua vida. Oh, glória ao nome de Jesus. Aleluia. Então decida, irmão, decida ser fiel. Decida, faça uma escolha. Abra aí sua Bíblia em Atos capítulo 20. Vamos ver uma decisão que Paulo tomou. Atos capítulo 20, versículo 22 ao 24. Atos capítulo de número 20, versículo 22 ao 24.
diz o texto aí, ó, Atos capítulo 20. Paulo vai dizer assim, ó: e agora, eis que ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo. O que o Espírito revelava a Paulo que o esperava? Dizendo que me esperam o quê? Prisões e tribulações. Mas eu, olha a decisão, Paulo decidiu, fez uma escolha. Mas eu em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Oh, glória ao nome de Jesus. Aqui Paulo tomou uma decisão. Ele está dizendo: o Espírito me diz que por onde eu passar, o que me espera é cadeia e tribulações, mas eu já tomei uma decisão. Eu não quero saber. O que eu quero saber é que eu cumpra a missão que eu recebi do Senhor para cumprir, e que eu pregue o Evangelho de Cristo Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Isto é uma escolha, isto é uma decisão. Olha aqui para mim, tem uma frase que diz que a vida é feita de escolhas, e não escolher já é uma escolha. Irmão, aqui no mundo, aqui na terra, você pode até fazer igual Pilatos, lavar as mãos, mas no mundo espiritual não existe opção. Ou você escolhe para o lado de Deus, ou não escolher, você já escolheu para o lado do diabo. Não escolher já é uma escolha. A vida, repito, é feita de escolhas, e não fazer uma escolha já é uma escolha. É por isso que Jesus Cristo disse: quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta já está espalhando. Não tem meio termo no mundo espiritual, não tem. Então, se você não escolhe, não toma uma decisão, você já tomou. Entendeu? Veja bem, Daniel vivia em tempos trabalhosos, tempos difíceis. Sua nação estava destruída e o seu povo estava em cativeiro. Mas o que fez com que Daniel não perdesse a fé e permanecesse fiel? Primeiro, já expliquei, suas decisões. E segundo, tem muitas coisas aqui, não dá tempo. Eu poderia passar um mês ministrando só no livro de Daniel, mas eu coloquei duas coisas. Primeiro, é o que ele decidiu. Segundo, sua vida de oração. Daniel era um homem de oração. Daniel era um homem que orava. Era costume do povo judeu orar 3 vezes ao dia, às 9 da manhã, ao meio-dia e às 3 da tarde. E Daniel, diga comigo, Daniel, com 18 anos de idade, já tinha essa prática na sua vida. Quando ele foi levado para a Babilônia, com 18 anos de idade, Daniel já levou com ele o costume judaico de orar 3 vezes por dia. O judeu orava às 9 horas da manhã, ele orava ao meio-dia e orava às 3 da tarde. Todo judeu fiel, não estou dizendo que era todo judeu fiel, orava todos os dias 3 vezes ao dia. Você vai encontrar o batismo do Pentecostes, está lá escrito, era às 3 horas, era essa a terceira hora, 9 horas da manhã. Depois vai dizer, na hora 9ª, eles foram ao templo orar, era às 3 da tarde. Então ele sempre orava esses 3 horários. O judeu fiel, não o judeu apóstata, o judeu fiel, às 9 horas,
ao meio-dia e às 3 da tarde. E Daniel levou com ele esta prática para a sua vida. Quando preste atenção nisso aqui. Quando Nabucodonosor exigiu a interpretação do sonho, Daniel e seus amigos foram orar. Capítulo 2, se você está com a sua Bíblia aberta aí. O rei teve um sonho, mandou chamar os magos não interpretaram. O rei mandou matar todos os magos. Quando foram buscar Daniel para matar, ele pergunta: o que está acontecendo? O eunuco conta para Daniel o que está acontecendo, que o rei mandou matar todos os sábios porque ele teve um sonho. Ele quer saber qual é o sonho e quer a interpretação. E ninguém sabe dizer qual é o sonho, até porque como é que uma pessoa sonha? Você tem que dizer qual é o sonho e ainda interpretar. Mas Nabucodonosor exigiu isso dos magos, e ninguém podia fazer isso. Quando foi matar Daniel, porque ele mandou matar todos os sábios, olha o que aconteceu no versículo de número 15. Respondeu e disse a Arioque, encarregado do rei: por que se apressa tanto o mandado da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação. Versículo 17. Então Daniel foi para a sua casa, fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros. Para quê, irmão? Para que pedissem misericórdia ao Deus dos céus sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios de Babilônia. Oh, glória a Jesus. Irmão, isso era um negócio difícil. Mas Daniel chegou para os seus amigos e disse: vamos orar para Deus nos revelar esse segredo, nos revelar o sonho e nos revelar a interpretação. O que eles fizeram? Foram o quê? Orar. Quando eles receberam a interpretação do sonho na oração, olha o versículo 20, versículo 19. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. E Daniel fez o quê? Então eles foram orar quando precisava que Deus revelasse, e foi orar também quando recebeu a revelação. Porque tem crente que é muito bom para pedir a Deus as coisas, mas é muito ruim para voltar para agradecer. Eles oraram para Deus revelar, e quando Deus revelou, olha o que Daniel fez no versículo 20. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Ele revela. Deus faz o quê? Revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Então ele orou para saber, e depois ele orou também agradecendo e louvando a Deus. Que mais? Daniel orou quando a vida dele estava em perigo. Quando a vida de Daniel estava em perigo, ele também foi orar. Daniel capítulo 6, abra aí, e versículo 10. Aqui, irmão, aqui no capítulo 6, Daniel já tinha 70 anos, mais de 70 anos. E Daniel, quando a sua vida correu perigo, o que Daniel fez? Daniel foi orar. Fizeram uma lei que quem pedisse e orasse durante 30 dias e pedisse qualquer coisa a um Deus, senão ao rei, seria imediatamente lançado na cova dos leões. Mas olha o que diz o versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou na sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E quantas vezes ele orava? E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer.
Daniel, olha aqui para mim. Daniel não era aquele cristão que só orava a Deus em tempo de tribulação, não. Daniel não era aquele crente que só fazia campanha e só vem para a campanha quando a família está desmoronando, não. Daniel não era aquele tipo de crente que só vinha para as campanhas, para a igreja, para a oração, quando a porta do emprego fechava, não. O texto vai dizer que ele entrou no quarto e foi orar como ele costumava orar. Ele já tinha uma vida de oração. Oh, glória ao nome de Jesus. Porque olha aqui para mim, vou dizer, vai ter tempo na nossa vida que você vai ter que ter crédito com Deus, porque se você estiver no vermelho, não tem como resolver. Entendeu, meu irmão? Então Daniel, mesmo a escritura estando assinada, ele foi orar, para nós orarmos. Quando Daniel, olha aqui para mim, deixa as crianças descer, olha aqui, para não perder a concentração. Quando Daniel entendeu que os 70 anos de cativeiro tinham acabado, ele também foi orar. Está lá no capítulo de número 9, versículo 1. 70 anos depois, ele estava com 18, ele entendeu que o tempo estava chegando. Quando ele entendeu, ele foi também orar. Olha aí, no ano 1º de Dário, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no ano 1º do seu reinado, eu, Daniel, entendi, pelos livros, os livros aqui é o livro de Jeremias, pelos livros, que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. O que ele fez então quando ele entendeu? Versículo 3: e eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus. Para quê? Para o buscar com oração e rogos e jejum e pano de saco e cinza. Então quando ele entendeu que o tempo tinha se cumprido, ele foi orar. Fala para o teu irmão, volte a orar, meu irmão. Volte a orar. Fala para o seu irmão, tenha uma janela aberta no seu quarto, não para Jerusalém, mas para o céu. Oh, glória ao nome de Jesus. Para nós encerrar, qual é o conselho bíblico, pastor, para a oração? Tem muitos, eu quero ler só um com você. Abra aí, 1 Tessalonicenses 5:17. Só um versículo, só um. Abra só um versículo aí. Qual é o conselho bíblico? Para nós ficarmos firmes em tempos difíceis. É só uma frase. Está aqui na TV, mas olhe na sua Bíblia. O que diz aí? Orai sem... Pronto. Orai sem cessar. Oh, glória ao nome de Jesus. Aí eu conselho, orai sem cessar. Daniel era este tipo de homem. Todos os dias, 3 vezes ao dia ele dobrava os joelhos, orava. O texto diz, orava e dava graças. Orava e dava graças. Porque orar é uma coisa, pedir, contar, dar graças e agradecer. Orava, dava graça, 3 vezes. Então o conselho bíblico é esse: orai sem cessar. Eu digo e encerro. Alguém disse, aqueles que separam horários específicos para orar, têm maior probabilidade de obedecer a ordem orar sem cessar. Então se você tem, por exemplo, eu estou lá no Primavera trabalhando, fazendo a fachada do Primavera lá, no Lamato. Estou lá em cima do andaime, com a desempenadeira, barrica de Lamato, lá eu estou fazendo lá. Nós vamos reinaugurar mês que vem. Quando dá 11h30, eu desço do andaime, pego o carro, vou em casa,
passo em casa e meio-dia eu estou de joelhos no meu gabinete. Todos os dias. Eu não estou aqui contando vantagem para ninguém, não. Estou dando um exemplo. Eu estou lá em cima, eu estou ouvindo um hino, eu estou ouvindo uma mensagem. Isso é orar sem cessar. E eu tenho uma hora com Deus todos os dias. Então eu venho para o gabinete, eu dobro os joelhos. Ali naqueles joelhos ali, irmão, há mais de 29 anos, só aqui 19. Todos os dias, se eu não estiver viajando. Quantas vezes Deus não me revelou mensagens? Deus não me visitou para me consolar, para me dar vitória. Porque eu escolhi um devocional. Porque se você não fizer isso, você não vai orar. Eu vou fazer amanhã, eu oro amanhã, você nunca consegue fazer. Então, aqueles que separam horários específicos, você decide, a partir de agora, todo dia, eu vou, hora tal, é meu devocional com Deus. Vou entrar no quarto, fechar a porta, no banheiro, ninguém me atrapalha. E você fizer isso pro resto da sua vida, some aí, só aqui, 19 anos, todos os dias 1 hora. Quanto é que dá de crédito? Isso é para mim, é para você, na sua vida, no seu dia a dia, e é para todos nós. Mas se eu não faço, se eu não tenho vida de oração, como vai ser? Vamos ficar de pé, vamos orar. Muitas das vezes, irmãos, o problema não é nós sermos lançados nas covas dos leões. O negócio é nós sermos livrados na cova dos leões. Mas quanta gente que está nas covas dos leões e não é livrado, não é livre. Por que não é livre? Porque quando é jogado na cova do leão, não dá tempo a orar, irmão. Quando é jogado na cova dos leões, já tem que ter vida de oração. Eu já tenho que ter uma vida com propósito. É assim que tem que ser. Eu sei que falar de oração hoje é um peso tremendo. É difícil, porque eu vejo aqui, é triste, irmão, nossas reuniões de oração. É triste. Tanto de gente que a gente encontra realmente aqui orando. É triste. Sei que hoje orar para os crentes tem sido um fardo pesado demais. Mas ainda é uma vida de oração que nos livrará da cova dos leões, que nos livrará da fornalha de fogo ardente, que nos livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, da seta que voa de dia, da mortandade que assola ao meio-dia. É orando. Eu vou esperar você orar, vou esperar você falar com Deus. Deixe Deus ouvir a cor da tua voz nesta noite. Oh, glória ao nome de Jesus. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Pode cantar. Ó Deus de Israel, eu sei que não vinha este mundo pra adorar outro rei. Em qualquer lugar da terra, os leões estão rugindo sem parar. Meu louvor incomodou a todos que são contra ti, ó Jeová. Nada pode
seja o nome de Jesus. Oh, vou esperar você orar. Peça para Deus, Nada Deus nos pode ajuda ser calado. a ser fiel no tempo que seja, que for. A dificuldade que vier, me ajuda a ser fiel. Me ajuda a ser obediente, me ajuda a guardar a sua palavra. Eis-me aqui, Oh, glória a como Jesus. Daniel, Deus com te os colocou olhos onde Ele te voltados colocou, para você com ser o luz risco do mundo, de morrer. naquele lugar, Mas o que para dar importa é exemplo de obedecer. servo e de serva de Deus. Oh, glória a Jesus. Tem que começar, mas tem que terminar. Tem que ser fiel até o fim. Pode até repousar, mas quando se levantar para receber sua recompensa, se levantar para receber a sua herança, porque foi fiel ao Senhor Todo-Poderoso. Oh, glória ao nome de Jesus. Satanás quer roubar a vida, a identidade do crente, mas hoje Deus te trouxe aqui, meu irmão, para você confirmar sua identidade, para você firmar sua identidade. Em qualquer lugar que você pisar, sua identidade não será absorvida pelos colegas, pelos amigos, pelo estilo e pelo modelo de vida. Oh, glória ao nome de Jesus. Ele me cobre com suas Mude penas, quem quiser e mudar. debaixo de suas asas estarei. Se molde ao mundo, quem quiser se moldar, mas decida ser como Daniel. Decida não se contaminar. Decida não se tornar impuro. Oh, glória ao nome de Jesus. Não importa quantos caiam do meu lado, direita, esquerda, Oh, glória ao nome de estou protegido. Se eu Jesus. for fiel, eu moverei o céu. Ele envia anjos para me guardar. Oh, glória ao nome de Jesus. A minha Eu vou esperar você adorar. Enquanto você adora, Deus te visita. Enquanto você adora, Deus te renova. Enquanto você adora, Deus te enche, Deus te sara. Se você deixar, Ele te cura, Ele te perdoa, Ele te ajuda, Ele te sustenta, Ele te toma pela mão, Ele te fortalece, Ele entra com providência. Porque se você orar, Ele vai te livrar na cova dos leões. Oh, glória ao nome de Jesus. O meu coração. Glória a Deus, glória a Deus. Nós já te oramos e te damos graças, Senhor. A tua palavra, este hino, a oração já diz tudo nesta noite. Cada um de nós não somos aqui crianças. Entendemos porque temos entendimento do que o Senhor falou conosco. Nos ajuda, Senhor, a conservar a nossa identidade e ser fiel até o fim, para que, ó Pai, no fim dos dias, quando o Senhor nos chamar e que o Senhor vier para recompensar o teu povo, possamos nos levantar para receber a nossa herança. Te pedimos isto nesta noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, eu sei que eu avancei um pouquinho no